As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, meu prezado telespectador, que a graça e a paz, preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com a tua vida, com a tua família, com toda a tua casa. Eu quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Queremos então convidá-lo para, nesse instante, fazermos a leitura da palavra soberana, eterna, imutável do nosso Deus, que vai nos dar aqui fundamentação para discorrermos ao longo de toda a programação. O texto bíblico está no livro dos Salmos, o Salmo de número 24, a partir do verso 1 até o verso 6. A Bíblia nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esse, portanto, é o texto sagrado que vai aqui nos fundamentar. E olhando para este texto, para esta passagem bíblica, eu quero então estabelecer como tema do nosso programa nesta noite a primeira parte do verso de número 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Esse é o nosso tema, não é? Estamos aqui extraindo porção aqui do verso de número 3. Este salmo que é extraordinário, salmo de Davi, veja, mais uma vez o rei de Israel aqui em evidência, fazendo menção de uma vida de relacionamento com Deus. Ele aponta agora para esta questão de relacionamento com Deus. Ele enaltece Deus no verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, não é? O mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares, não é? Ele fala da ação poderosa, grandiosa de Deus em estabelecer todas as coisas, em firmar todas as coisas, não é? E aí, no verso de número 3, ele levanta esse questionamento, enaltecendo a soberania de Deus, a santidade de Deus. E agora ele traz um questionamento de quem vai vivenciar uma vida na presença de Deus, de relacionamento com Deus, ou quem estará no seu lugar santo. Querendo deixar claro aqui, está implícito nesta palavra que nos é aqui dita pelo rei Davi, está implícito aqui que é um privilégio, é uma honraria ao homem subir ao monte santo do Senhor, não é? É uma linguagem figurativa ou figurada. Ele diz, ou quem estará no seu santo lugar? Seria para uma pessoa estar no santo lugar uma honra, um privilégio, ou melhor ainda dizendo, um benefício, poder estar no lugar santo, não é? Na presença de Deus, poder subir ao monte do Senhor. E Davi, portanto, ele faz este questionamento: quem subirá? Não é? E aí, a partir do verso 4 até o verso de número 6,
ele vem então agora mencionando, não é, a característica ou as características das pessoas que vão desfrutar deste benefício, desta ação de bondade, de graça, de benevolência da parte de Deus. E eu quero aqui, antes de avançar nesta palavra, nesta programação, eu quero deixar claro, amado telespectador, que a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras concernente ao homem, é que todos os homens possam estar no seu lugar santo, ou seja, estar na sua presença. O desejo de Deus é que todo ser humano possa subir ao monte do Senhor, ou seja, estar diante do Senhor, não é? Por que essa expressão aqui, quem subirá ao monte do Senhor? Porque Deus está nas alturas, Deus habita em um lugar alto. Aliás, uma das expressões, ou uma expressão muito comum, por parte dos patriarcas, no livro de Gênesis, ali nos livros iniciais da Bíblia. Por exemplo, muito especialmente quando Abraão, ele tem um relacionamento, ele tem uma experiência de vivência na presença de Deus. A expressão que ele se utiliza é justamente esta: o Senhor Deus Altíssimo, não é? Quando ele tem lá um encontro com Melquisedeque, diz a expressão bíblica que ele era, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, porque Deus está nas alturas, ele habita nas alturas, não é? O seu trono está acima de todas as coisas. Então, quando Davi faz uso desta expressão, quem subirá ao monte do Senhor? Evidente, está ele fazendo aqui uma linguagem figurativa, mas estar no monte do Senhor é estar diante do Senhor, é estar na presença do Senhor, é estar aos pés do Senhor, ou seja, estar num lugar alto, não é? Então, quando Davi escreve este salmo, ele está aqui querendo comunicar justamente o privilégio que o homem pode desfrutar vivendo uma vida de comunhão com Deus, E como já acabei de dizer, não é, nas minhas palavras há poucos instantes, o desejo de Deus, o querer de Deus, não é que o homem esteja longe dele, porque o homem longe de Deus está sem direção, está perdido, está sentenciado à derrota, à condenação, à escuridão espiritual, eternamente. Por isso, Deus nos traz as Escrituras Sagradas, Deus nos traz a obra preciosa, poderosa, eficaz, obra através do ministério de Jesus Cristo ao se doar por nós, ao se doar para resgate, salvação, redenção dos homens. Convém-nos, amados telespectadores, enquanto é oportuno, enquanto há possibilidade, convém nos atentar para os conselhos, sábios conselhos da parte de Deus, revelados aqui nas Escrituras Sagradas. Convém-nos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, que comunica a nós a sua boa vontade, o seu bendito plano salvífico ou salvador, não é? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que convém-nos? Porque é oportuno, porque este tempo vai passar, não é? As Escrituras Sagradas, muito especialmente através dos apóstolos e de forma muito particular,
nos falam sobre um tempo chamado Tempo da Graça ou Porta da Graça. A Porta da Graça, no entendimento bíblico, ela foi aberta quando Deus deixa de tratar de uma forma direta com Israel, com os judeus, com os israelitas, e agora, abrindo um parênteses na história escatológica, da história profética, bíblica, então agora Deus volta o seu plano, o seu projeto para as demais nações da terra, não é? Oferecendo, trazendo a oportunidade de salvação aos homens. Capítulo 1 do Evangelho de João, não é? Em breves palavras, né? De forma muito concisa, nas palavras do apóstolo João, no capítulo de número 1, verso de número 11. Veja como fica claro aqui o entendimento das Escrituras concernente ao plano de Deus. Verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Inicialmente o projeto salvador estava direcionado para os judeus. Jesus nasceu da linhagem judaica, né? Na sua natureza humana. Jesus nasceu de uma linhagem judaica. Mas o que aconteceu com relação à sua obra, ao seu ministério, à sua pregação, não é? Em relação aos israelitas, em relação aos judeus, está aqui João nos respondendo: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Até hoje, os israelitas, os judeus, estão ainda aguardando a vinda do Messias. E a palavra que eles disseram no momento lá em que Jesus estava sendo julgado, eles disseram, escolheram lá pela crucificação de Jesus, quando questionados, não é, por Pilatos, eles disseram, ele questiona aos israelitas, aos judeus, aos sacerdotes, não é? Vocês querem que eu vos solte Jesus ou Barrabás? E eles disseram, solte-nos Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. E eles assumem ainda a responsabilidade. O sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, quando Jesus é rejeitado pelos israelitas, olha o verso 12, o que diz o apóstolo João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando os israelitas rejeitam a Jesus, o evangelho, a porta do evangelho, chamada Porta da Graça, se abre aos gentios, a todos quantos. Evidentemente que está falando aqui, aqueles que não fazem parte dos judeus, aqueles que não rejeitaram, aqueles que aceitam, aqueles que creem, não é? Aos que creem no seu nome. Então a porta da graça se abriu um dia, trazendo a mim, amado telespectador, e a você e a todos quantos crerem no seu nome, a possibilidade de alcançarmos salvação eterna, alcançarmos vida em Cristo Jesus e, por consequência, estarmos subindo ao monte do Senhor e habitando no seu lugar santo. Nós vamos para um primeiro intervalo e, na sequência, daremos aqui continuidade com a programação. TV Vila Velha, canal 16. Com vocês, Coral Jovem, cantando Grandioso És Tu.
estrelas mil, assim cintilando no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso
Muito bem, depois de acabarmos de assistir a uma bela mensagem musical, não é? Reconhecemos que grande é o Senhor, grandioso és tu, Senhor. Nós damos aqui continuidade à programação manancial desta semana e hoje nós estamos falando um pouquinho sobre quem subirá ao monte do Senhor. É uma pergunta, é um questionamento que é trazido, levantado pelo rei de Israel, Davi, este homem de grande relacionamento com Deus, este homem que de fato subiu ao monte do Senhor, este homem que realmente esteve no lugar santo do Senhor, no lugar santo do Senhor. Mas e qual foi o lugar santo que Davi vivenciou? A sua vida, uma vida de quebrantamento, uma vida de honestidade, uma vida de sinceridade, de entrega total diante de Deus. Deus, com relação a Davi, se pronunciou, dizendo para Samuel que havia encontrado um homem que era segundo o seu coração. Davi era homem segundo o coração de Deus, de quem Deus se agradou, de quem Deus se alegrou. E aí Deus então o estabelece como rei para governar a nação de Israel, a nação de Israel. Mas eu finalizei o primeiro bloco, amado telespectador, falando sobre o tempo da graça, falando sobre a porta da graça. A porta da graça hoje está-nos aberta. Está aberta a todos os homens. Mas da mesma maneira que a porta da graça se abriu, a porta da graça também se fechará. Se fechará. A ação da graça, ou o tempo da graça, faz parte de um projeto de Deus, um projeto soberano de Deus com relação à salvação dos homens. Há, num cronograma profético escatológico, um projeto para a salvação dos judeus, para a salvação dos gentios, ou daqueles que não são parte da nação israelita. E esse tempo que hoje se abriu para oferecer salvação aos gentios, aqueles que não fazem parte da congregação ou nação de Israel, vai se findar, porque novamente Deus vai se voltar para Israel, num tratamento específico, Então, hoje, o cuidado de Deus, a dispensação de Deus, os olhos de Deus, a boa vontade de Deus se volta para mim e para você, que não é nação de Israel, Por isso que eu usei as expressões que usei no início da minha fala nesse programa. É oportuno, convém atentar para as palavras da Bíblia, é atitude sábia da parte do homem dar ouvidos à palavra de Deus. Mas quando eu digo dar ouvidos à palavra de Deus, não é ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro, não. Dar ouvidos à palavra de Deus no sentido de que permitir de que esta palavra exerça uma influência tal que me leve a ter uma mudança de atitudes, mudança de comportamento, mudança de mente. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, a ação da palavra de Deus, ela é intensa. A palavra age com eficácia mediante o agir precioso, poderoso do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu digo que é hoje oportuno,
que hoje é a nós sábio darmos ouvidos à voz de Deus, é porque este benefício da parte do Senhor, este privilégio que Ele nos franqueia, ele vai se findar. A porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, então não teremos mais este benefício, este privilégio. Diz a Bíblia, no livro do Apocalipse, que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Eles desejarão se esconder da presença de Jesus, que se manifestará não como Salvador, mas como aquele que julga com justiça, aí ele vai se apresentar como o grande juiz de toda a terra. E, neste caso, tudo aquilo que o homem tiver semeado de ações, de obras, de feitos, ele vai receber então a sua recompensa por aquilo que ele tiver feito sobre a terra. Tudo aquilo que o homem semear, palavras de Paulo em Gálatas, isto também ceifará. Eu quero que você pense sobre isso. Nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência continuaremos aqui hoje falando: quem subirá ao monte do Senhor? TV Vila Velha, canal 16. Damos continuidade à programação Manancial desta semana e hoje estamos aqui fundamentados no Salmo 24, do verso 1 até o 6º verso. Salmo de Davi, ele está aqui falando sobre a pessoa que vai estar habitando no santuário de Deus, não é? No lugar santo, diante de Deus. Ele está falando quem vai subir ao santo lugar. Nós estamos aqui discorrendo um pouquinho, falando sobre a manifestação da graça de Deus. Verso de número 6, ele finaliza este tema, esta temática, e aí ele passa então a falar sobre a cidade de Jerusalém: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Mas no verso de número 6, finalizando o assunto sobre o adorador, sobre aquele que se apresenta diante de Deus, que vive na presença dele, em comunhão com ele, ele diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Davi está deixando claro que na trajetória humana, nos tempos da história e trajetória humana, a sociedade ela se compõe de duas classes de pessoas: aqueles que buscam a face de Deus e aqueles que não buscam a face de Deus. E aí, antes de avançar, eu quero questionar você que me assiste nessa oportunidade. Que classe de pessoa você, ou em que classe de pessoa você está inserido? Você está naquele grupo de pessoas que buscam a Deus, que buscam a face de Deus? Ou você está inserido no grupo de pessoas que não buscam a face de Deus? Não existe um terceiro grupo. Não existe um grupo mais ou menos, que uma hora sim, outra hora não. Porque aqueles que aparentemente uma hora sim estão buscando a Deus e outra hora não estão buscando a Deus, deixa claro
que quando dizem estar buscando a Deus, não o fazem com verdade ou sinceridade, porque senão se manteriam no grupo. Não teriam aquela questão lá de um momento não estar buscando a Deus. Então, quando Davi fala-nos aqui sobre o Salmo 24, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E aí no verso 6 ele diz: esta é a geração. Ele fala das características das quais já vamos aqui mencionar, vamos aqui trazer para a nossa edificação, instrução, conhecimento, orientação, para que nos pautemos por tal caminho ou tais caminhos, porque eu entendo que o homem que não busca a Deus o faz por ignorância, ou faz por cegueira, ou faz porque ele está em trevas, está cego, não consegue enxergar, resiste à ação de Deus e da sua palavra, porque se ele tivesse entendimento, se ele conseguisse enxergar, e neste caso enxergar espiritualmente, com olhos espirituais, ele correria para estar no monte do Senhor, correria apressadamente para estar aqui no santo lugar, porque estando neste santo lugar, subindo ao monte do Senhor, ele só tem benefício, ele só tem privilégios a desfrutar, vivendo diante de Deus, buscando a face de Deus. Então, é por isso que nós compreendemos que muitos fazem parte do grupo que não busca a Deus, não buscam a face de Deus, por desconhecimento, por total escuridão, por ignorância completa. A Bíblia nos fala com muita clareza, nas palavras de Paulo, que o mundo jaz no maligno, que o mundo está no maligno. Nas palavras de João, que eu fiz menção no início, capítulo 1, diz o texto que eles não receberam a Jesus, não, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele ali na sequência do texto, João vai dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aqui o que diz a palavra. Ali estava, verso 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veja, a palavra está revelando Jesus, falando a respeito da presença de Jesus no mundo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, as pessoas permanecem na cegueira, na ignorância, não porque não lhes foi oportunizado conhecer a luz, conhecer a verdade, buscar a verdade. As pessoas permanecem nas trevas, na ignorância, porque resistem em não receber a verdade, porque resistem em não viver a verdade, ou não conhecer a verdade. E não conhecendo a verdade, permanecem nas trevas, permanecem na ignorância, permanecem desconhecendo os benefícios que o homem pode vivenciar subindo ao monte do Senhor. Então, quando Davi escreve: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, ele deixa claro, essa palavra deixa aqui de forma muito nítida que há aquele grupo de pessoas em meio à sociedade humana, na sua trajetória histórica. Existe aquele grupo de pessoas que buscam a face de Deus
e aquele grupo de pessoas que não buscam a face de Deus. E aí é importante ponderar. Qual grupo de pessoas eu estou? Em qual grupo de pessoas eu estou inserido? Eu quero, sinceramente, fazer parte do grupo de pessoas que estão buscando a face de Deus. E por isso tenho procurado estar pautado em todo o tempo na minha vida, conduta de vida, pautado aqui nas Escrituras sagradas, nas eternas Escrituras, das quais já tenho falado anteriormente em vários programas. Jesus primeiro, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu disse já alguns dias atrás, tudo na nossa vida, tudo sobre a terra vai passar, mas o que vai permanecer para sempre é justamente a palavra de Deus. E depois Pedro também faz menção sobre isto. Pedro diz que a folha seca-se, a flor cai, mas que a palavra do nosso Deus subsiste, ela permanece, ela perdura para sempre, por toda a eternidade. Então, amado telespectador, é nesta palavra que é eterna, inalterável, não é? É nesta palavra e mensagem que eu estou firmado, que eu tenho colocado o meu entendimento, a minha força, o meu coração, para que eu esteja assim assegurado e eu tenha o benefício, o privilégio de poder a cada dia subir ao monte do Senhor. A cada dia eu possa habitar, estar neste santo lugar, ou seja, viver uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. E quando eu digo aqui de subir ao monte, de estar no santo lugar, para desfrutar das benesses, favores do Senhor para com a minha vida, eu faço menção, portanto, do cuidado diário que eu vou receber do Senhor, para com a minha vida, para com a minha família, para com os meus amados. É este o benefício, é este o favor, ou alguns dos favores, das quais eu vou desfrutar estando ou habitando no santo lugar, subindo ao monte santo do Senhor. É este desafio que a Bíblia nos coloca, que o Senhor Deus nos coloca diante de nós, para que possamos então efetivamente vivenciar o seu cuidado, a sua fidelidade, não é? No livro do Apocalipse, escrevendo o apóstolo João, inspirado, tendo aqui o envolvimento da presença do Espírito Santo na sua vida, escrevendo a carta a Filadélfia, ele diz assim: porque guardaste, Jesus dizendo através de João, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra, para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Então, são algumas promessas que nós temos, ou que tem aqueles que buscam a face de Deus, aqueles que habitam no santo lugar, que sobem ao monte do Senhor. Olha o que diz o Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E eu poderia aqui, amado telespectador, listar uma lista sem conta de tantos favores das quais Deus se compromete com relação àqueles que buscam a sua face, com relação àqueles que habitam no santo lugar e que sobem ao monte santo do
do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui com a programação. TV Vila Velha, canal 16. Prosseguimos então com a programação desta semana. Querido telespectador, estamos hoje falando sobre quem subirá ao monte do Senhor. Ao longo dos blocos anteriores falamos sobre os benefícios, privilégio, que é o desejo de Deus, que a porta da graça está aberta hoje. Houve uma rejeição por parte de Israel, Deus então abre a oportunidade da salvação às demais nações, aos gentios, não é? Como é uma linguagem da Bíblia, que é oportuno ouvirmos, atentarmos para o que a Bíblia nos ensina, porque este momento de graça, de oportunização da parte de Deus para conosco vai se findar e aí não vai mais haver esta possibilidade. Nós estamos aqui vendo Davi falando sobre uma geração de pessoas que buscam a face de Deus. E eu já falei em bloco anterior que essa pessoa que habita o santo lugar, que sobe ao monte do Senhor, que faz parte da geração que buscam a face de Deus, possui uma característica que nele é impregnada pela ação de Deus, pela ação eficaz da palavra, que é viva, que é eterna, que não muda, não mudará e não passará. Então, quais são as características? Vamos para elas, está no verso 4 e no verso de número 5. E eu quero convidá-lo para que então façamos um autoexame sobre as marcas do homem, da mulher, do moço, da moça, da pessoa que sobe ao monte do Senhor, que habita um santo lugar, que faz parte da geração daqueles que buscam a face de Deus, como diz aqui a palavra através de Davi. Verso 4 ele diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 4 características muito específicas aqui, muito específicas. E aí é necessário se submeter à ação da palavra. Há um profeta menor que compara a ação da palavra como um prumo que nos mede. Um prumo, ou o prumo, é uma ferramenta do construtor. Para que a construção não esteja torta e aí corra o risco de desabar, a construção precisa ser edificada nas medidas do prumo, do nível, aquilo que vai nivelar, ou seja, que vai pôr em linha reta, que vai pôr em ordem. A ação da Bíblia na nossa vida é esta também. Esta é a ação poderosa da palavra. E aí, quando nós lemos a palavra, nós precisamos aplicar a palavra, fazer um autoexame. Quem vai estar no santo lugar, quem vai morar, subir ao monte do Senhor, quem vai ou quem é a geração que faz parte da geração que busca a face de Deus. Veja, ele é limpo de mãos. Como estão as suas mãos? E o entendimento desta palavra não é mão suja que está empoeirada por causa do trabalho do dia a dia, no sentido literal da palavra.
mas é no sentido espiritual da palavra. As suas mãos estão maculadas ou estão sujas com ações ilícitas por participar de questões ilícitas que são reprováveis aos olhos de Deus, para que você possa habitar um santo lugar e buscar a face de Deus e ser ouvido por Deus e Deus receber a tua oração, é necessário estar aqui, como diz a Bíblia, limpo de mãos ou mãos limpas. Ainda ele diz, puro de coração, puro de coração. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos corações. O que pode limpar o nosso coração é a ação de Deus através da obra de Jesus, nos levando a viver o novo nascimento, a palavra que Cristo teve com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus disse para Nicodemos, necessário a ti é nascer de novo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo não diz respeito à doutrina de reencarnação, como alguém imagina, menciona, não é ser, não. Porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, se vê que é um equívoco de interpretação. Nascer de novo é se tornar uma nova criatura, transformado pelos valores do reino, pelos valores da palavra, uma mente transformada, limpa, liberta de toda ação de iniquidade, de malícia, de maldade, como amplamente a Bíblia nos apresenta, muito especialmente através dos evangelhos e das cartas pastorais, cartas escritas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, puro de coração, pureza de coração, só é possível para aquele que experimenta o novo nascimento, que não é e não entrega a sua alma à vaidade. A vaidade. A vaidade está atrelada ao orgulho, à soberba, ao sentimento miserável de ostentação. A pessoa que quer ostentar uma aparência, não é? Uma aparência de estar por cima nas situações em todo o tempo. Não entrega, diz o texto, a sua alma à vaidade. A pessoa vaidosa, ela sempre quer estar por primeiro. E Jesus nos ensina assim: aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, ser o maior, seja aquele que serve, Jesus nos dando o exemplo de serviço, num dado momento em que ele estava reunido com os seus apóstolos, ele tomou uma bacia, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos. E aí Pedro disse: não, os meus pés o senhor não vai lavar, imagina, o senhor é o mestre. E aí Jesus disse o seguinte: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então, dando que exemplo, ensinando que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Aquele que quer ser o primeiro é aquele que vai estar por baixo, sempre servindo, a serviço do seu semelhante, a serviço do seu irmão. Então, quando ele diz aqui, não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente,
Este receberá, olha o que diz o verso 5, este que tem essas características que são impregnadas, a pessoa, ela não vai ter esta atitude, não por querer se aparecer, por querer se mostrar ou ser melhor que o outro, não, ele vai ter essas características, porque nele são impregnadas pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. E aí diz Davi, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este não é aquele que não busca a face de Deus, é este. Não é aquele que é arrogante, que é vaidoso, que quer ostentação, não. É aquele que vive uma vida de serviço para Deus, de oferecer para Deus o melhor que Ele tem para oferecer. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Deus, em todo tempo, vai estar comprometido com esta pessoa. E aí, voltando lá nas palavras anteriores, porque estão aqui interligadas, ele vai estar no santo lugar e vai receber de Deus o cuidado para com a sua vida, para com a sua família, para com todos os seus. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça. Deus vai pelejar por ele, e a justiça do Deus da sua salvação. Eu quero que você pense sobre isso, meu amado telespectador. Nós já estamos caminhando para o final, para o encerramento do nosso programa. Nós vivemos tempos difíceis, onde os homens buscam a sobrevivência a todo custo, buscam se promover a todo custo, mas se esquecem de que todas as coisas na terra são efêmeras, ou seja, são coisas passageiras. O que de fato é necessário para nós é estarmos no santo lugar, buscando, fazendo parte da geração daqueles que buscam a Deus, para desfrutarmos efetivamente das suas benesses para conosco. Chegamos ao final e eu quero nesse instante orar com você. Pai querido e santo, no nome de Jesus te dou graças pela honra de poder estar mais uma vez comunicando a tua palavra, que a tua bênção alcance os nossos telespectadores, que o teu Espírito fale profundamente ao coração de todo aquele que me assiste nesta hora. Mais uma vez eu abençoo a cidade de Ponta Grossa, abençoo a emissora TV Vila Velha, abençoo as autoridades constituídas nesta cidade. E que aqui, Senhor, nesta terra, se conheça que só o Senhor é Deus. É a minha oração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amado telespectador. Se Ele permitir, estarei aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Quero declarar novamente, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.